Olá a todos, sou o Danilo Herculano, Head da área de Relações com Investidores, M&A e Novos Negócios aqui no Banco BMG. E esse é mais um episódio Papo com RI, uma série de podcasts que sempre traz um executivo para aprofundar sobre os negócios do BMG. Hoje vamos falar sobre as evoluções e transformação do BMG nos últimos 3 anos. Por isso, convidei a Ana Karina, CEO que esteve à frente do BMG nesse período e liderou essa transformação aqui dentro. Ana, agradeço por topar participar aqui do podcast. Obrigado mesmo pelo convite, viu? É uma alegria estar aqui com vocês, nesse papo tão gostoso, né? Poder falar sobre o nosso banco e sobre a transformação. E é um negócio que é engraçado, que quando a gente estava pensando aqui nas perguntas, Ana, eu pensei em todas as perguntas que os investidores fizeram com você desde aquela primeira viagem. Eu vou começar para a Ana falar um pouco de como que ela topou esse desafio. Quando a gente estava, ela ainda era presidente do conselho, ainda não era CEO, a gente estava montando roadshow na parte internacional e junto com os banqueiros a gente estava na dúvida, né? Falou assim, nossa, será que a gente vai convidar a presidente do conselho para ir pro roadshow e tal? E todo mundo cheio de dedos. E aí eu fui incumbido de falar com a Ana Karina e quando eu fui falar com ela, ela falou assim, claro. Então depois de uns 2 dias a gente planejando ali de levar a presidente, topar, né? Que não é fácil, né, Ana? Mas tudo isso para falar, porque quando você falou assim, cara, eu trabalhei quase 20 anos como consultora, né? Então, minha vida era essa, jet set, ficar no aeroporto. E aí, de repente, você faz essa mudança de carreira, assim. Antes da gente começar a falar dessa transformação no banco, só conta pra gente como é que foi essa sua mudança de carreira. Você veio para conselho, depois executivo, depois de uma carreira sólida em consultoria. Obrigada. Foi interessante. Trabalhei em consultoria de alta gestão por muito tempo, né? Ao longo de 19 anos e com muito aprendizado, né? Consultoria de alta gestão, você tem uma capacidade de ver o todo, a abrangência, você passeia por diferentes setores, por diferentes temas. Atuei bastante no setor financeiro quando eu estava na consultoria. E o BMG foi um cliente meu, tive a alegria de conhecer o BMG. Em 2018, a gente fez um projeto importante ali de gestão do banco, do modelo de gestão. E já numa reflexão pessoal de fazer uma coisa diferente, acho que depois de uma jornada de uns 19 anos, acho que todo mundo fica instigado a fazer uma coisa diferente. Eu estava discutindo isso com algumas pessoas e nessa discussão eu fui convidada para ser presidente do conselho do banco. Foi um convite que eu fiquei muito honrada de ser presidente do conselho, com um papel importante ali de evolução cada vez mais da governança do banco, que já vinha de uma profissionalização muito forte, assim, um trabalho muito legal que já vinha sendo feito. E aceitei o convite, depois de mais ou menos 9 meses, né? Uma gestação, uma gestação nessa... Só uma mulher mesmo, né? Para falar uma gestação. Mas nessa posição, eu fui convidada para assumir como CEO do banco e liderar a transformação do banco. E eu, de novo, adorei o desafio, também fiquei muito honrada com o convite e aceitei de puxar, junto com o conselho, junto com os acionistas, com os diretores do banco, com os colaboradores, puxar essa transformação. Então, eu lembro dessa sua primeira fase, uma das coisas que eu me recordo foi como você reestruturou. Você falou bem da governança, né? O banco já tinha uma governança, mas você criou ali o modelo de fóruns, de comitês, né? Trazendo alguns conselheiros para participar, como o comitê de pessoas, um dos comitês que eu adoro, que é o de estratégia e inovação. Então, nesse olhar ali, você já deu uma organizada também como criar esse conduíte. E quando você veio para a cadeira de CEO, o que você entendeu que era uma das, né, dentre das prioridades que tinha, o que você entendeu que era uma das primeiras alavancas que precisavam ser mexidas ali? O banco vinha de uma história bonita, né, do consignado, uma história junto com a história do Brasil nesse tema, né? Então, assim, bastante inovador, né, empreendedor nesse tema. Mas o banco estava no momento de diversificar. Então, assim, estava mais focado em produtos consignáveis e em alguns canais específicos que são importantes para o banco. Então, aqui era assim, olhar de um banco completo. O que significava um banco completo, né? A gente fala, o que é um banco completo, né? É uma diversificação de produtos, você trazer novos produtos, uma diversificação de clientes e uma diversificação de canais. Então, essa foi a linha mestra do trabalho, né? A diversificação do banco nessas dimensões. Então, quando eu olho assim, a carteira mais do que dobrou, né? Se eu pego dezembro 19, dezembro 22,
a carteira mais do que dobrou. Mas então não é só crescendo mesmo, né, Ana? Não, não é crescendo mesmo, mas também não esqueceu mesmo. Então, isso é importante, né? Gostei, boa. A carteira teve um crescimento importante, acho que é importante para o resultado sustentável do banco. E para crescer essa carteira, não no mesmo, tinha que você trazer novas habilidades para o banco também, você reforçar o banco em novas habilidades. Então, a gente continuou no consignado, com cartão consignado, voltou para o empréstimo consignado, que acho que é importante, né? A primeira abordagem com o cliente. Os produtos de seguros, a gente diversificou bem nossos produtos de seguros. A gente agora teve a oportunidade de entrar com o saque aniversário, antecipação do saque aniversário do FGTS, depois o cartão benefício, isso no olhar ainda consignar, mais do mundo consignado. O FGTS está no meio do caminho, né? Pode ser falado das duas formas. E a gente cresceu muito também em crédito pessoal, e aí... Isso que eu ia falar, desculpa te interromper, mas que eu achei interessante dessa construção que você estava falando. E o crédito pessoal, você fala assim, cara, o que tem de novo no crédito pessoal, né? No final do dia. O banco já vinha num trabalho importante ali, junto com a nossa franquia Help, que a gente tem muito orgulho da Help, né? Um trabalho bonito ali da Help. Mas como é que você trazia outras ofertas, quando eu falei diversificação de clientes também? Então, a gente entrou, reforçou nossa conta digital, né? Cresceu 10 vezes, você tinha ali 800 mil contas, hoje a gente tem mais de 8 milhões de correntistas, né? Então, crescendo... Porque quando você fala de clientes, vou guardar essa pergunta aqui, porque eu lembro, né, em 2015, mais ou menos, 2016, o principal push das agências de rating com o BMG era que o banco era monoproduto, monocanal. Então, você está falando assim, como que Primeiro, você apresentou muito como que o banco hoje é multiprodutos, né? O consignado continua tendo uma importância, uma relevância, principalmente nesse cenário macro mais desafiador, mas como que ele conseguiu ampliar suas receitas. Fala um pouco do canal, como que foi a Help é quase um derivado do correspondente, né? Com um pouco mais de tecnologia, mais processo, mas bem próximo. Fala um pouco mais dessa amplitude que foi feita nesses últimos 3 anos, Ana. Então, a gente primeiro continua fortalecendo os canais atuais, a gente acredita muito na nossa parceria com os correspondentes, a gente tem um olhar muito forte para a Help, a gente tem mais de 800 lojas, trabalha junto com os franqueados, então foi um olhar daqui a pouco eu vou chegar lá, mas diversificar a Help também, diversificar o canal da Help, então continua ali. A gente criou, né, o banco digital, então olhar ali o banco digital, mas não parou por aí. A gente abriu um canal direto super importante, que é o WhatsApp, canal direto com o cliente. Hoje você tem mais de 5 milhões de clientes cadastrados no WhatsApp, então interagindo com o banco através do WhatsApp. A gente também começou uma parceria muito interessante com varejistas, e isso ajuda muito na hora que a gente discute o cliente mar aberto, mas é o mar aberto organizado, né? Sim. A gente fala muito o que é o mar aberto organizado, onde você traz clientes com olhar de compra com propósito. Ali, então, a parceria com o varejista, também mais de 500 lojas atuando junto com a gente. No varejista você não está vendendo crédito, né? Você está fomentando o meio de pagamento a partir da escolha do cliente. Isso é bem interessante. Então, essa gama de canais nos habilita a falar de uma palavra muito interessante que chama Phygital. Foi você que inventou, não foi? Não, eu não inventei. Eu posso ter propagado. Eu vou ser mais, bom. Assim, acho que assim que eu entrei no banco, a gente estava numa reunião e eu lembro, foi um superintendente de produtos, o Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, grande Paulo de Tarso. E ele falou sobre isso e eu falei, faz muito sentido. Quando a gente está falando da nossa estratégia de canais, é o Phygital. E comecei a falar bastante sobre isso nas entrevistas, no LinkedIn. Várias vezes aconteceu várias situações de gente me escrevendo no LinkedIn no privado, falar, acho que você errou, você escreveu Phygital, mas você quis dizer digital.
Falou, não errei não, a estratégia do Digital banco é mesmo. digital, é físico e digital, né, nessa amplitude de canais. Cara, mas você falou um negócio, só um parênteses aqui. Eu acho que essa foi uma característica que marcou muito sua gestão também. Você sempre escutou muito o colaborador, né, Ana? Você sempre teve uma porta aberta e sempre foi muito generosa na construção das ideias. Não é aquela líder arrogante que fala, não, a minha ideia, essa ideia não é minha, eu não vou levar para frente. Não, você compra. Poderia citar mais N exemplos aqui. Com certeza essa é uma característica sua mesmo, né? Eu acredito muito nisso, Danilo. Eu acho que a diretoria, o conselho, a gente não tem um grupo de pessoas muito competentes, mas que não são os donos da verdade. Então, assim, você ter essa escutativa é importante. Você quer trabalhar com pessoas boas, pessoas competentes, você tem que ouvir essas pessoas. Você tem que ouvir porque as ideias surgem e, no final, quem é que vai executar e vai fazer tudo isso? São os colaboradores, a turma junta, né? Então, você ter abertura para ouvir foi importante. Ao longo da minha gestão, entre vários meios de comunicação que a gente fazia, de comunicação interna, tinha uma que eu amava, que era o café da manhã com colaboradores. Lembro, era a voz do colaborador que chamava, né? Não, tinha a voz do colaborador que a gente chamava 3 colaboradores para irem na diretoria Na falar com a diretoria, diretoria, mas tá. eu fazia um café da manhã Entendi. comigo a cada 15 dias, com 10 a 15 colaboradores. Ali o que eu aprendia sobre o banco, eu recomendo a todos os líderes a fazerem isso, Pô, que animal. porque você aprende demais. E eu saía dali com 4 páginas anotadas de De ideia. ideias e já ia ligando para os diretores. Ah, gente, ó, falei com esse assunto de marketing, tem esse assunto de tecnologia, tem esse assunto aqui, porque os colaboradores, eles estão ávidos a falar e você ter oportunidade, dar essa oportunidade é muito importante. Yeah. Então, o café da manhã com o colaborador era um dos momentos mais gostosos. Escutar o time, escutar o colaborador e também escutar o cliente, né, Ana? Eu lembro 2 coisas que você trouxe na sua gestão que foi bem legal. Aquela cabine que fica ali no andar, onde que todo mundo pode entrar, escutar as ligações de call center, né, aprender um pouco aquilo. E aquele projeto dos executivos irem para as lojas vender a operação de crédito, né? Esse eu acho que foi uma característica que marcou muito seu mandato também aqui, que era justamente, cara, o que o cliente demanda, o que ele precisa, como que a gente pode melhorar a jornada. Se você puder só falar um pouco disso, que eu acho que é bem interessante também. Joia. Acho que dentro desse ciclo completo, você precisa ter, realmente ouvir o cliente, e é o cliente que vai nos dizer, né, qual o caminho, qual o melhor caminho. E a gente atuou bastante dentro a diretoria de clientes ali do banco, toda a nossa forma de atendimento, a gente revisitou nossa forma de atendimento, a gente criou, a gente segmentou. Então, por exemplo, a gente tem pessoas 55 mais, Sim. contratadas para atenderem nossos clientes consignáveis. Então, tem um pouco mais de entendimento, de empatia da situação. Isso é super bom, e é bom também para a diversidade do banco. A gente criou células de torcedores. Então, como a gente tem a parceria com os times de futebol, né, parceria com o Corinthians, com o Galo, Sim. com o Vasco e o Ceará, a gente criou atendentes torcedores. Então, esse foi um trabalho importante ali de segmentar e criar essa empatia. Mas você não pode parar na empatia. A gente fez um trabalho também muito importante de processos dentro do banco, porque por mais simpatia / empatia que eu tenho, eu preciso resolver o problema do cliente. Você precisa resolver o problema do cliente. Então, foi importante você diminuir os SLAs, aumentar o tempo de resposta, ter um olhar do cliente como um todo, para que você tenha a cabeça de solução do problema do cliente. E eu acho que a questão da digitalização, né? Foi uma marca forte que permitiu justamente isso, a gente atuar mais rápido na solução do problema do cliente, ter as melhores metrificações, né? Com certeza, porque assim, essa visão de processos e a automatização disso foi super importante para caminhar nessa direção. Então, a gente trabalhou em 2 frentes. Uma é resolver bem o problema do cliente, com muita simpatia e empatia, mas segundo, fazer bem feito o que a gente faz para não criar problemas para o cliente. Então, tem um trabalho muito importante dentro do banco, que eu chamo do básico bem feito, que é para poder fazer bem, faz a primeira vez, faz bem, para não criar o problema que você vai ter que resolver depois, né? Então, esse trabalho foi importante. E assim, Ana, pensando nesses pilares, pensando nessas construções, com certeza você vai para novos desafios e deixa um grande legado aqui no banco. Quase uma visão de outsider, assim. Como que você vê o BMG se posicionando em cima dessas estruturas que foram construídas nesses últimos anos? Pensando, sem expectativa aqui de prazo, mas uma ideia mais de uma visão estratégica sua.
Então, o BMG vem fazendo um trabalho muito bom, né? Assim, acho que com a ajuda, com o apoio de todos aí, uma turma super dedicada para esse trabalho. E o banco agora está muito bem posicionado. Você falou, né, o crescimento de carteira de crédito, mas não foi só crescimento de carteira de crédito, foi um crescimento de clientes, Sim. foi um crescimento de produtos não crédito. A seguridade que... Foi a criação da BMG Seguridade, que ela é um pilar bem importante para o banco. Agora entrando também no middle, a gente já atuava de uma forma customizada no atacado e agora com a entrada no middle também completa esse portfólio, né? Então, o banco, quando a gente olha um banco em que tem uma diversidade de canais, Sim. Então, de como chegar no cliente, o cliente pode ser atendido, procurar a gente da forma como quiser, então isso é importante. É um banco que está cada vez mais trazendo uma diversificação de produtos, mas produtos alinhados com o perfil de cliente do BMG. Isso que é importante, não adianta todos os produtos de todas as formas, você tem que ser muito seletivo e trazer produtos que façam sentido com o perfil do cliente do BMG. Então, diversificação de canais, diversificação de negócios, diversificação de produtos, fazendo com que seja um banco mais completo. E o que vai remeter em rentabilização, né? Com certeza, com Porque certeza. outra coisa que você deixou que está muito bem encaixada é essa gestão de custo, né? Essa busca por eficiência. Você fala do básico bem feito, mas uma outra palavra que você tem falado nas nossas reuniões de liderança é fazer diferente, né? A eficiência é uma palavra que precisa ser explicada e conversada. A gente fala, não, eficiência eu vou reduzir custo deixando de fazer alguma coisa. Acontece que se você deixar de fazer muitas coisas, você pode acabar com o seu futuro. Então, isso é muito grave. Sim. Então, você tem que pensar em eficiência de como é que eu vou fazer diferente. Eu preciso de um processo tão complexo? Eu posso fazer esse processo de uma maneira mais simples? Eu consigo automatizar aqui? Eu consigo melhorar a minha negociação? Esse é o melhor fornecedor que a gente poderia ter? Então, como fazer diferente é a melhor forma de eficiência. Porque você não quer matar o seu futuro. Não. Eu fico pensando aqui, cara, eu ficaria mais 30, 40 minutos fazendo muitas perguntas, mas a gente está chegando ao fim do nosso tempo. Eu queria te agradecer muito, Ana, pela conversa aqui. A gente já vinha planejando esse papo. Infelizmente, agora virou um papo na sua fase de sucessão. Queria que fosse um papo ainda de muita construção. Agradecer pelo seu trajetória aqui no banco, né? Nós, como colaboradores, temos uma percepção talvez muito mais forte do que os outsiders têm. E muita coisa foi construída. E graças à sua liderança, à sua influência aqui dentro. Então, obrigado por ter tido esse papo super aberto aqui com a gente, no momento ainda delicado, né, desse planejamento de saída. Mas, mais uma vez, obrigado por ter topado. Obrigada, Danilo. Sabe que sempre vou aceitar um convite seu, a Sofia. É uma alegria estar com vocês. A gente passou por várias apresentações de resultados juntos e discussões, então foi uma jornada bonita. Eu quero... eu estou nesse processo de sucessão, como eu falei, já anunciei, foi uma decisão pessoal importante, mas a minha conexão com o BMG, o meu carinho pelo BMG e a vontade que eu tenho de, quando eu estiver fora, olhar para trás, olhar para frente, não olhar para trás, olhar para frente e ver a beleza do caminho que o BMG está trilhando. Não, você pode ter certeza. Tem muita gente ali que recebeu essa influência e vai lembrar também de você e vai te agradecer no futuro pela construção dentro do banco, fora do banco, porque é sobre isso, né? É sobre pessoas, é sobre influência, é sobre liderança, e as casas vão mudando e a gente vai se cruzando. Então, mais uma vez, obrigado mesmo, foi um prazer, o papo excelente. E vocês continuem acompanhando nossa audiência, continuem acompanhando os vídeos do nosso Papo com RI. Se tiverem sugestões de tema que gostariam de ver aqui, fiquem à vontade de escrever aqui embaixo nos comentários do vídeo ou mandar para o ri@bancobmg.com.br. E é isso. Até o próximo Papo com RI. Obrigado.